noite, estamos aqui em mais um culto, celebração a Deus. Estamos aqui no Projeto de Vida para 2021 e hoje, Projeto de Vida para 2021 na área emocional. Eu quero primeiramente convidar você a orar comigo em sua casa, para que o Senhor possa abrir a nossa mente de uma tal forma que a gente possa entender tudo aquilo que Ele preparou para nós aqui nessa noite. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui. Eu quero neste momento, Senhor, te convidar para estar aqui falando aos nossos corações sobre tudo que precisamos desenvolver como projeto de vida para esse ano de 2021 na área emocional. Nós temos muito o que aprender, Senhor. Jesus aqui, quando esteve nessa terra, foi o homem mais equilibrado emocionalmente que esteve aqui. Por isso, Ele conseguiu atingir todos os seus objetivos. E nesta noite nós queremos que o Senhor nos ajude, como Jesus, a atingir os nossos objetivos, atingir tudo aquilo que nós precisamos, mas sendo pessoas emocionalmente equilibradas, para que o 2021 seja um ano abençoado na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Desde já eu quero pedir que você possa estar compartilhando. Para um minutinho aí, enquanto eu estou dando essa introdução, para compartilhar no seu Face, compartilhar no YouTube, aquilo que você puder, nos seus grupos de WhatsApp, o link, para que as pessoas possam ter acesso a tudo aquilo que nós vamos estar falando com você hoje. Bom, gente, o tema nosso, o Projeto de Vida para 2021 na área emocional, eu escolhi o tema maturidade. E nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre maturidade emocional, mas não tem como a gente não se esbarrar um pouquinho da maturidade espiritual também, mas nós vamos basear aqui no tema maturidade emocionalmente falando. Bom, todos nós temos, quando a gente casa, nós temos a expectativa de ter um filho, ou uma filha, ou vários filhos. Quando eu e a Eloíde, nós soubemos que a Eloíde estava grávida da Júlia, nós tivemos muita expectativa, primeiro para saber o sexo do bebê, depois a gente sabia o sexo, a gente já quis planejar tudo, o enxoval, aquela coisa errada toda que você que é pai e mãe já sabe como funciona. E aí o interessante é que esse é o primeiro grande desejo das pessoas que se casam, com poucas exceções. Alguns hoje nessa nova fase que estamos vendo, alguns não querem ter filhos, mas a grande maioria maciça das pessoas que casam, elas querem ter os seus filhos. Então esse é o nosso primeiro grande desejo. Porém, o desejo meu como pai, por exemplo, para a Júlia e para o Felipe, não é apenas ter a Júlia e o Felipe. Você que está me assistindo aí, você tem seus filhos, o seu desejo, além de que seus filhos nasçam, ou você já tem seus filhos, ou está esperando que venham, o nosso grande desejo também é que eles se desenvolvam, que eles amadureçam, que se tornem bons homens, boas mulheres de índole, e principalmente que tenham o encontro com Jesus e sejam pessoas abençoadas aqui nessa terra. E é interessante, queridos, que nessa noite eu quero abordar com você, dentro desse tema maturidade, quando eu comparo a nossa família, a minha família, a sua família, ter filhos, querer que eles cresçam e sejam alguém na vida, Deus também pensa assim. Deus não é muito diferente. O maior desejo de Deus é ter filhos. Esse é o primeiro grande desejo dele. Porém, se você é conhecedor da palavra de Deus, você sabe que não são todos que são filhos de Deus. As pessoas são criaturas de Deus. Eu sempre me lembro, acho que a Júlia estava no seu terceiro ano, eu já contei isso aqui. A Júlia estava assistindo aula e a professora, por algum motivo, ela disse o seguinte, alguma coisa da sala de aula, que todo mundo é filho de Deus. Ela devia ter lá os seus 9 anos, 8 anos. Ela levantou a mão e falou assim: professora, não é todo mundo que é filho de Deus. A professora: como assim, Júlia? Todos nós somos filhos de Deus. Ela: não, professora, nós não somos todos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Júlia, quem te ensinou isso? Ah, foi meu pai, ó, me colocando na jogada aqui. Então quem que é filho de Deus, Júlia? Ah, o meu pai me ensinou que filho de Deus é quem tem Jesus no coração. E aí ela discorreu um pouquinho com a professora, foi uma oportunidade para depois a professora me chamar e a gente poder conversar um pouco a respeito disso. Mas na verdade, João capítulo 1, versículo 12, olha o que o texto diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Por isso a gente pode afirmar categoricamente que o primeiro e maior desejo de Deus para todos nós, né, ao enviar seu filho Jesus, é ter filhos. Então, se você já tem Jesus no seu coração, se você já aceitou Jesus, você é filho.
Deus não deseja que ninguém se perca no inferno. Ele deseja que todos sejam salvos. Para isso, ser filhos é nascer de novo. Eu estou só introduzindo aqui. É o novo nascimento que João fala lá no livro de João, quando Jesus estava com Nicodemos. Olha que interessante, da mesma forma, gente, que eu e você, nós queremos que os nossos filhos cresçam. A gente não quer ter só filho. A gente não quer colocá-los no mundo apenas. A gente quer que eles cresçam, sejam independentes e façam as escolhas certas. Deus quer que os seus filhos também se desenvolvam e amadureçam. Então olha só, o primeiro grande desejo de Deus é que eu e você sejamos seus filhos. Assim como, se você já é pai e mãe, ou quer ser, esse também é um dos nossos grandes desejos quando a gente casa. Agora, o nosso outro desejo é que os filhos se amadureçam. Esse é o desejo de Deus. Então, seu 2021 só será abençoado se você permitir-se amadurecer na sua vida cristã, amadurecer nas suas emoções. Esse é o maior desejo de Deus para a nossa vida, né? E deve ser o seu maior projeto de vida para 2021. Por quê que amadurecer emocionalmente tem que ser o nosso maior motivo, nosso maior projeto de vida para 2021? Gente, é simples. No ano retrasado, foi feita uma pesquisa, acho que foi o Thiago Brunet que fez essa pesquisa, e ele estava falando um pouquinho sobre qual o maior motivo que as pessoas buscam a igreja. E diferente do que todo mundo imagina, as pessoas buscam a igreja porque elas estão deprimidas, porque elas estão tristes, porque elas estão para baixo. Na verdade, elas estão precisando de Deus, isso é óbvio, é o que está explícito. Mas elas vão por motivos emocionais. A pesquisa colocou que a maioria maciça vai por motivos emocionais, depois elas vêm por motivos espirituais e motivos financeiros. Mas, então por que amadurecer emocionalmente tem que ser o meu maior projeto de vida para esse ano de 2021? Pelo simples fato que a minha vida emocional, ela é o meu carro-chefe. Se eu não estou bem com nada, se eu sou um tipo de pessoa levado pelas circunstâncias, eu me abato facilmente. Quantas pessoas deixam de servir a Deus porque talvez Deus não abençoe elas da forma que elas gostariam, porque alguém olhou torto na igreja, porque alguma coisa aconteceu, e aí tudo isso é envolvendo o quê? Emoção. Então o meu desejo, o seu desejo é amadurecer emocionalmente. No mundo natural, os pais, eles preparam um quarto para os seus filhos. No mundo, no reino de Deus, Deus prepara a igreja para a gente. A igreja é a nossa casa, é onde a gente se reúne para buscar a Deus. Na terra, a gente dá leite para os nossos filhos quando são pequenininhos, e depois a gente dá o alimento mais sólido. Aqui no céu, no reino de Deus, o nosso alimento é a palavra de Deus. Gente, é tudo muito parecido. Olha que interessante. Para criar, educar e ensinar a criança, há os pais. São os pais que são responsáveis pela educação dos seus filhos, para manter eles. O novo nascido de Deus, que sou eu e você, nós temos o Espírito Santo, que é aquele que está nos ajudando, está nos, como vamos pôr entre aspas aí, nos criando, nos educando e nos ensinando a sermos homens e mulheres de Deus. Roupas, alimentos, remédio, colégio, dinheiro e tudo o que a criança precisa, será suprido por quem? Por nós pais. Tudo isso a criança vai ser suprida. Agora, no reino de Deus, já temos todas as bênçãos. No reino de Deus, a gente não precisa ficar correndo atrás disso, a gente já tem. Olha o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 3. Deixa eu voltar aqui, que eu passei da minha colinha aqui que eu fiz para pegar o texto. Efésios 1, 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Diga aí em sua casa, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo, queridos, o que Deus nos deu é para que a gente possa de forma saudável desenvolver e amadurecer. Eu vou falar essa noite aqui com você. Não perca, não deixa aí algo tirar sua atenção, mas eu vou falar um pouquinho que inclusive as bênçãos de Deus não chegam até nós por causa do amadurecimento que está faltando em muitas pessoas. Nós falamos, e a apóstola falou um pouquinho sobre a bênção de Deus. Nós já fomos abençoados, já temos a bênção. Eles têm falado muito sobre fé.
Nós já temos tudo, mas por que muita gente então às vezes não recebe? E nós vamos estar falando um pouquinho aqui, que se Deus deu tudo, Efésios diz, que nós somos filhos. O primeiro grande desejo dele é que sejamos filhos. Eu e você aceitamos Jesus, já somos filhos. E eu fiz uma comparação entre a família terrena, os pais terrenos, com o Pai Celestial. E tudo já nos foi dado. Então vamos entender um pouquinho o que Deus quer que nós, os seus filhos, como Ele quer que a gente viva nessa terra. Uma coisa eu tenho certeza, Deus Ele quer abençoar os seus filhos. O meu maior desejo é que Deus possa abençoar minha filha Júlia. É que a Júlia e o Felipe, eles possam ser íntegros, tementes a Deus, e para isso eu e a Loide, a gente investe, a gente faz culto doméstico com eles, a Juju já está numa época que ela sabe escrever, já faz o seu momento com Deus, a gente já ensina coisas emocionais, a gente já está ensinando um pouco sobre o dinheiro. Para que isso? Para que eles cresçam, para que quando eles chegarem numa idade onde eles não vão estar mais grudadinhos com a gente, que é o ideal de todo ser humano, eles possam saber lidar com a vida. Deus quer que eu e você sejamos maduros emocionalmente. Sabe para quê? Para a gente poder servir Ele melhor. Irmãos, quantas pessoas estão adoecidas dentro da igreja? Adoecidas por causa de um passado que não tem mais como voltar atrás às vezes. Vai ter que ajustar isso, vai ter que trabalhar esse passado. Quantas pessoas estão doentes porque não conseguem viver o seu presente, não conseguem aceitar a sua forma de vida, ou as pessoas ao seu redor. Mas o Senhor, Ele nos mostra que Ele tem um propósito para mim e para você aqui nessa terra. Vamos ler agora Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 14. Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 14, nós vamos estar falando sobre os 5 ministérios. Então vamos lá. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. São os dons ministeriais. Os 5, versículo 12. Qual o objetivo? Com o fim de preparar os santos, eu e você, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, que é a igreja, a casa dos filhos de Deus. Versículo 13. Qual o objetivo de tudo isso? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Continua, 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Esses dias para trás, uma conhecida minha que não mora aqui, mora em São Paulo, nós estávamos falando alguma coisa, questões espirituais, ela falou assim para mim: eu vou na igreja quando me dá vontade, aí eu vou em tal igreja, aí ali eu não gosto de alguma coisa, eu vou em outra igreja. Em outras palavras, irmãos, sabe o que é isso? Meninice espiritual e meninice emocional. Não sabe lidar com essas coisas. Quando a gente vai para o texto aqui, que nós estamos em Efésios 4, de 11 a 14, eu quero parar um pouquinho no versículo 13. Coloca para mim de novo aqui, só o 13, por favor. Qual o objetivo dos 5 dons ministeriais? Por que tem pastores, mestres, profetas e tudo mais dentro da igreja? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Queridos, chegamos à maturidade. Não é maturidade na idade. Deus não está falando de idade aqui. Deus está falando de mente. Até que a gente seja maduro emocionalmente. A medida da plenitude de Cristo. Não está falando de altura física, medida. Mas está falando de uma estatura espiritual, uma estatura emocional madura, como a de Cristo. Irmãos, Jesus, independente de tudo aquilo que nós possamos falar dos ensinos dele, que são ensinos bíblicos, ensinos na área espiritual, tem uma coisa que Jesus era extremamente saudável e equilibrado, era emocionalmente falando. As pessoas podiam chegar de todo jeito perto dele, ele se mantinha emocionalmente intacto. Sabe por quê? Porque é uma pessoa madura. Agora, se eu e você somos filhos de Deus, Deus não quer que a gente só receba Jesus e viva aqui nessa terra dando trabalho, como muita gente dá trabalho para Deus,
para Deus principalmente, mas às vezes dá trabalho em casa, dá trabalho no casamento, dá trabalho na igreja, dá trabalho para o pastor, dá trabalho para o discipulador. Deus, Ele quer que a gente chegue a essa maturidade. Olha que frase legal que eu tenho aqui: todo dom ministerial que Deus deu à igreja é para que seus filhos não sejam mais meninos. As pessoas falam, não quero me envolver muito com a igreja, ou não quero me envolver muito com os ministérios, agora eu estou numa outra vibe, eu estou num outro período. E aqui é o seguinte: os dons ministeriais, que são 5 dons ministeriais aqui que a gente coloca, que o apóstolo Paulo ele coloca aqui em Efésios, ele tem um objetivo. Deus deu à igreja para que eu e você deixe de ser menino, para que a gente pare de ser menino, para que a gente amadureça, para que a gente possa crescer na fé, para que a gente possa deixar de ser imaturos, com birras espirituais, emocionais, que as pessoas estão fazendo na igreja o tempo todo. Deus, Ele não quer você apenas como filho, meu amado. Deus quer que você seja uma pessoa mais madura, uma pessoa que aguenta o tranco, uma pessoa que sabe que as coisas, Deus Ele não prometeu aqui para nós, por exemplo, que nós estaríamos nessa terra sem problemas, sem dificuldades. Ele mesmo fala, né? No mundo tereis aflições. Aí o cristão que só nasceu de novo, que recebeu Jesus e que não cresceu, ele começa a dar trabalho, ele começa a falar de Deus, que Deus não está com ele, que Deus abandonou. Queridos, o dia que uma pessoa falar para você, ou se você já fez isso, Deus, Ele me abandonou. Primeiro, você não conhece a Bíblia. Segundo, porque a Bíblia diz que Deus nunca abandona os seus. O Espírito Santo mora dentro de nós. E nós precisamos aqui, quando a gente fala desses dons, né, o apóstolo está se referindo não apenas ao que os dons são. Os dons, eles são para a igreja, mas o apóstolo Paulo também está dizendo o que eles podem fazer quando eles atuam com poder na vida desse cristão. Sabe o que um dom pode fazer na sua vida? Sabe o que quando você está envolvido com o ministério? Gente, quando nós estamos envolvidos no reino de Deus, quando eu me converto e eu começo a entender que eu preciso ser uma pessoa mais sarada, mais madura, eu deixo de dar mau testemunho, porque a Bíblia diz, ai daqueles, como quando Jesus ele estava com os escribas e fariseus, Jesus foi taxativo em falar para eles o seguinte: vocês estão fechando a porta do céu para as pessoas. Isso é falta de maturidade. As pessoas elas têm que entender, né, como eu coloquei aqui, que os dons é o quanto Deus vai atuar em mim primeiro e através de mim. Eles visam fazer com que os filhos de Deus não sejam mais meninos. Irmão, minha querida, meu querido que está me ouvindo aqui nessa noite, olha para dentro de você. Olha o privilégio que Deus deu para você de poder receber Jesus, de ter Jesus na sua vida, de poder, assim, nós somos privilegiados de estarmos com Jesus aqui, porque Ele nos recebeu, mas Ele não quer só isso. Ele quer que eu e você amadureça. Ele quer que eu e você pare de ser menino. Como eu estava falando agora há pouco, a Bíblia diz o seguinte: no mundo tereis aflições. E às vezes as pessoas falam o seguinte: não, porque Deus me abandonou. Essa prova que eu estou passando é muito grande para a minha vida. E aí a pessoa não conhece a Bíblia, que fala que Deus não dá nada além daquilo que a gente possa suportar. Está faltando maturidade. E se você quer fazer projetos de vida para esse ano, eu vou dizer uma coisa para você, querido. Antes de você projetar o carro que você vai comprar, a casa que você deseja, o emprego, o aumento de salário que você quer desse ano, que eu tenho certeza que todos querem, projeta primeiro ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente. Porque se você não tiver equilíbrio emocional, você perde o emprego, você não consegue comprar o seu carro, porque não consegue administrar o seu dinheiro, se perde nas coisas. As pessoas que não são equilibradas emocionalmente, elas fazem planos, querem comprar uma casa, querem comprar o carro, mas não conseguem ficar sem comer um lanche final de semana, uma pizza, ou gastar dinheiro com outras coisas. Por quê? Porque emocionalmente falando não são maduras. O Rei dos Reis não poupou recursos para ver seus filhos maduros, eu e você. Quais recursos? Mandou Jesus, o Espírito Santo na igreja, os dons ministeriais. Seu investimento revela o valor que Ele dá à maturidade. Deus investiu e investe muito. Quando Jesus foi, Ele disse: Consolador vai vir. O Espírito Santo, o Consolador, Ele vai estar no meio de vocês. Olha o investimento de Deus. Antigamente o Espírito Santo estava esporadicamente para um propósito na vida das pessoas no Velho Testamento. Hoje não. Hoje Ele está aqui comigo,
Ele está aí com você te convencendo, Ele está aqui me convencendo também, mas o que nós precisamos entender é que o investimento de Deus ele foi muito alto. Se o investimento de Deus foi muito alto, Ele não quer cristãos que ficam dando trabalho, emocionalmente falando, com birras de coisas que Deus não fez da forma que Ele gostaria que fizesse. Nós não queremos que os nossos filhos cheguem à idade adulta falando e agindo como criança. Ninguém quer. Às vezes eu atendo pacientes que são, por exemplo, de 25, 30 anos, que na verdade teve um estilo de criação tão protetora, que chegaram aos 25, 30 anos e são como meninos. Aí os pais perguntam, onde foi que eu errei? Deu tudo, não regrou nada, tudo que o filho queria deu, não disciplinou, e não deu muito amor também. O que Deus quer de mim, de você? Deus disciplina, e Ele vai fazer o necessário, para que eu e você possamos amadurecer. Então Deus vai corrigir, Deus vai repreender, Deus muitas vezes vai tirar a gente do conforto, a fim de proporcionar o crescimento, e Ele vai fazer. Gente, é tão triste quando a gente vê que as crianças, as pessoas, biologicamente elas amadurecem, porque não tem como, os anos estão aí, estão em 2021, daqui a pouco 2022, e todo ano a gente faz aniversário, não tem como, mas emocionalmente tem como, muitas pessoas estão ficando para trás. E se tem um lugar que eu e você, a gente nunca vai envelhecer, a gente só vai crescer, 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 é na área emocional, ou então ficar estagnado, como muitas pessoas têm ficado estagnadas emocionalmente, e aí por isso não conseguem crescer espiritualmente, não conseguem se desenvolver na vida cristã, não conseguem servir a Deus com integridade, com verdade, não conseguem se firmar no reino de Deus, porque não trabalham as suas emoções. Então entenda, Deus vai fazer tudo que Ele tiver que fazer, para que eu e você possamos crescer. Ele não está interessado apenas em nosso conforto, e sim no nosso amadurecimento. E às vezes nós estamos lá, não é errado, tá, queridos? Nós estamos pedindo para Deus, Senhor, eu quero comprar casa. Eu e a Loide mesmo estávamos conversando sobre isso hoje. Projetos para comprar uma casa, às vezes tem projetos para comprar um carro. Irmão, isso tudo é correto, mas entenda o seguinte, isso é todo o nosso conforto que Deus pode nos dar e Ele quer nos dar. Mas se for para Ele tirar todo esse conforto em nome do amadurecimento, Ele vai fazer. Se for para Ele permitir que você perca o emprego, para você emocionalmente ser uma pessoa mais madura, Ele vai. Se ele quiser que você baixe um pouquinho a soberba, ou o orgulho, ou coisas parecidas, Ele vai fazer talvez você ganhar menos, você diminuir o teu salário, perder o conforto dentro de casa, Ele vai fazer. Porque o que Deus quer é que eu e você, nós possamos nos amadurecer. De nada vai adiantar eu simplesmente viver nessa terra e não ser uma pessoa madura emocionalmente. Quando entendermos que a maturidade é o segundo maior desejo de Deus, não ficaremos atentos apenas àquilo que a gente gosta, apenas aos prazeres, aquilo que nos ajuda a crescer. Isso implica muitas vezes em sermos contrariados. Ninguém gosta de ser contrariado. Venhamos e convenhamos, irmãos, ninguém gosta. Mas ser contrariado faz parte do nosso amadurecimento. Ser contrariado faz parte. Muitos cristãos, atualmente, estão mais interessados na sua satisfação própria. Eu quero que você analise um pouquinho, queridos. Às vezes essa palavra é um pouco pesada. Mas sabe por que ela é pesada? Porque a gente tem que ter o seguinte: Deus, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Nós vemos lá em Efésios 1:3. Então Ele pode dar e quer dar tudo aquilo que a sua fé alcançar, Ele vai te dar. Desde que você não envergonhe o nome dEle. Mas para isso você tem que ser maduro. Eu e você. Pensa agora, para esse ano de 2021, o que mais você já fez de projeto? Quais áreas da sua vida você mais já falou para Deus? Os bens materiais estão ganhando, família está ganhando, vida espiritual está ganhando, momento com Deus está ganhando. Qual que está ganhando na sua vida? Isso vai definir qual o nível de satisfação sua, se você está para satisfazer, eu e você, aquilo que Deus quer, ou a nossa satisfação própria, algo que é comigo mesmo. E muitas pessoas estão estagnadas na meninice, estão parecidos com uma criança. Sabe por quê, irmãos? Porque elas só pedem para Deus, só querem: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro. Queridos, hoje eu cheguei em casa por volta de 1h30, quase 2h da tarde, e eu fui recebido pelo meu filho, como sempre ele vai na garagem para me dar um abraço,
ele me recebeu, me deu um abraço e já falou assim: pai, deixa eu fazer isso hoje? Pai, me dá aquilo ali hoje? Eu já estava, com essa palavra pronta, e eu pensei, nós não podemos ser assim como cristãos, ficar o tempo todo pedindo as coisas para Deus. Se ele já nos deu, se ele nos deu e não chegou até nós, algo está errado em mim, não está nele. Algo está errado em mim. Quantas vezes nós deixamos de dar algumas coisas para os nossos filhos, porque na verdade os nossos filhos, eles não estão preparados para receber aquilo. Se a Júlia e o Felipe, voltando aqui a minha historinha, se a Júlia e o Felipe chegarem em mim e falar assim: papai, eu queria de presente de aniversário um carro, mesmo que eu tivesse o dinheiro eu não daria, porque eles não estão maduros, preparados para ter um carro, não tem idade, não tem CNH, e não está na época. Agora, quando eles fizerem 18 anos, tirarem a CNH deles, e eu tiver condições de dar, não precisa nem me pedir, eu vou dar um carro para eles, porque eles já estarão preparados para aquilo que eles estão me pedindo. Os verbos compartilhar e dar não fazem parte muitas vezes do vocabulário do imaturo. O maduro, ele sempre gosta de compartilhar a fé dele, compartilhar as experiências dele, chegar em Deus com gratidão o tempo todo. Aquele mais imaturo, ele gosta de receber, ele não vai ser tão grato, até pode ser, mas ele precisa reconhecer o quanto Deus é na vida dele, e o quanto Deus pode fazer na vida dele. O quanto Deus vai fazer ou não na minha vida e na sua, meu querido, não depende dele. Efésios 1:3, já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Se eu quero viver a vontade de Deus, eu preciso sair desse pensamento, muitas vezes infantil, de apenas querer receber bênçãos. Deus, Ele quer, claro que quer, irmãos. Deus, Ele já nos abençoou. E aí eu fico naquela: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, me abençoa com isso. Sejamos maduros apenas. Vamos honrar o nome de Deus aqui nessa terra, eu e você. E Deus vai olhar: eu tenho prazer em dar esse carro para o meu filho. Olha como Ele honra meu nome nessa terra. Eu tenho prazer em fazer com que a família dele seja cada vez mais abençoada. Olha como é que Ele ensina a Bíblia para os filhos dele. E aí Deus olha e Ele vai honrar o fruto das nossas mãos, que somos pessoas que somos maduros. Nós precisamos entender outra coisa importante, que quando Deus nos tira algo, Ele não é mal por causa disso. Quando Deus não permite algo na nossa vida, quando Ele nos tira, quando uma bênção não chega, Ele está nos levando à maturidade, a parar de olhar apenas para nós mesmos e poder olhar para aquilo que Deus é, aquilo que Ele pode nos dar. Queridos, definitivamente, Deus, o maior desejo de Deus é que nós sejamos maduros, não apenas filhos, mas que a gente saiba lidar com as provações, com as perdas, com as decepções. Como é você? Analisa um pouquinho sua vida. Você mesmo pode dizer se você é uma pessoa que está caminhando para a maturidade, ou você está estagnado na meninice. Isso é uma coisa que só você pode dizer. Perceba quando você passa por provações, por frustrações ou por perdas. Qual é o seu comportamento? Qual é a atitude que você tem quando você está passando pelo dia mal? O que você faz? Que atitudes você toma? Você vai buscar a Deus? Você vai agradecer por esse momento tão difícil que você está passando? Você vai agradecer ou perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Eu não entendo por que eu estava indo de vento em popa no trabalho e de repente perdi o trabalho. Senhor, eu tinha tantos planos para comprar isso, para comprar aquilo, ou planos até para me casar, e de repente perdi o emprego, o meu salário diminuiu. Qual é a sua reação diante de Deus? Culpa Deus por algo que aconteceu na sua vida, e quando a gente culpa, nós temos que assumir a nossa meninice, ou você se deixa amadurecer? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? O que o Senhor quer me ensinar com essas perdas? O que o Senhor quer me ensinar com toda essa frustração, essas provações, tribulações que eu estou passando, que tem sido um desafio na minha vida? O que Deus quer? Quando estamos passando por elas, querido, qual é a sua atitude? Você vai em Deus, você vai orar, você vai jejuar, aí você vem a um culto, a uma reunião mais feliz com Deus, porque de alguma forma, mesmo que eu e você não estejamos de acordo com aquilo que aconteceu na nossa vida, nós temos que estar em acordo com uma coisa:
a vontade de Deus está estabelecendo na minha vida. Ele é perfeitamente bom, e Ele é totalmente correto em tudo que Ele faz, e eu entendo. Então, Senhor, eu vou continuar te servindo, eu vou continuar fazendo um PG, eu vou continuar em determinado ministério, eu vou continuar buscando em casa, eu vou continuar orando, eu vou continuar fazendo um culto doméstico aqui, ainda que as coisas não estejam como eu gostaria. Isso é maturidade. É quando eu não deixo que as questões externas na minha vida, elas influenciem no que eu acho de Deus. E queridos, vamos entender uma coisa: o que eu e você acham ou deixa de achar de Deus, não muda em nada o que Ele é. Ele continua sendo perfeitamente bom, justo, fiel. E uma das coisas que eu falo muito para Deus, que eu agradeço, é porque Ele é indesistível comigo e com você. Ele nunca desiste de mim e de você. Às vezes, queridos, parece, em alguns momentos da nossa vida, que a gente passa, algumas dificuldades que a gente passa, e Deus está nos dando uma oportunidade para crescer, e às vezes a gente até enverga de tão difícil que tem sido aquele momento. E é nesse momento que eu tenho que chegar em Deus e: Senhor, eu estou contigo e não abro mão. Isso é maturidade, irmão. Além de um nível espiritual alto que essa pessoa se encontra, ela está madura emocionalmente para não ficar culpando Deus e todo mundo. Sabe o que acontece, queridos? Nós precisamos amadurecer em muitas áreas. Por exemplo, casamento. Sempre a gente quer ter razão. É meninice na relação. Quando eu sempre quero ter razão, sempre eu quero ser o dono da verdade, é meninice. Na igreja, quando eu não aceito uma exortação vinda da liderança, de um discipulador ou de alguém, é meninice. Uma emoção tóxica, sempre falar mal do outro, ver tudo de forma negativa, sempre ter um defeito para colocar em algo, em alguém, numa família, na casa, na situação, no emprego. Emoção tóxica, imaturidade. No trabalho, a culpa sempre é do outro. Gente, nós vamos nos livrar disso, porque isso aqui não vai projetar, se a gente deixar dentro de nós, não vai projetar a gente para o nosso ano de 2021. Não faz parte de projeto. Eu só vou me projetar para o ano de 2021, como a gente já está nele, a partir do momento que eu entender que eu preciso manter o foco em Deus. O meu foco tem que ser o Senhor. Eu coloquei aqui, olha, muitos em nossa geração não conseguem entender que, inclusive, o batismo no Espírito Santo não é só por batizar que Deus faz. Quando eu e você buscamos o batismo no Espírito Santo, não é só, eu simplesmente fui batizado do Espírito Santo, tá bom, acabou. Mas é só o início de uma grande experiência para Deus nos amadurecer. Sabe aquela hora que a gente está passando por... Eu me lembro em momentos da minha vida que eu passei por grandes dificuldades de frustração e de decepção, inclusive com pessoas. E aquilo ali estava começando a querer me abater. E eu falei, gente, as pessoas, as situações, as coisas não mandam em mim. Mas era algo tão forte. Aí Deus me lembrou, eu te dei uma ferramenta para você amadurecer. Irmãos, eu comecei a falar em línguas como nunca. Só falando em línguas, só orando em línguas, só orando em línguas. Dia após dia, semana após semana. Sabe o que aconteceu? Eu aprendi a lidar com aquela situação. Não me pergunte como, mas eu aprendi. Algo que Deus fez naquela época, nas minhas emoções. Mas por quê? Porque quando Deus me batiza com o Espírito Santo, Ele está me dando uma ferramenta para que eu use e eu amadureça. As pessoas, elas desejam tantas coisas. Nós desejamos tanta coisa, irmãos. Mas nós perdemos a vontade de Deus por trás de tudo aquilo que essas coisas trazem para a gente. Está aí o motivo muito explícito que muitas vezes o Senhor, Ele não nos dá algo que a gente pede, porque aquilo ali vai fazer com que a gente se perca dEle. Deus, Ele quer dar tudo para mim e para você, irmãos. Não tenha dúvida disso, tá bom? Que você entenda, a gente tem falado sobre isso. Mas a maioria não vive essa verdade, porque talvez, não estou dizendo que seja, mas pode ser que um dos motivos é que talvez você vai se perder. Quantas pessoas mudou o emprego e começaram a ganhar tão bem que não teve mais tempo de vir à igreja? Eu conheço pessoas assim, que têm vivido isso. Tem trabalhado tanto que de repente, nossa, não tem dado tempo, ou eu chego tão cansado. Quem te deu o emprego? Quem te dá o dinheiro? É Deus que nos dá.
E às vezes nós nos perdemos em tudo aquilo que Ele nos dá. Quantas pessoas pedem um carro para Deus e às vezes ela por falta de maturidade emocional, ela não consegue servir o reino com o carro. Quando eu falo servir o reino, não é deixar o carro aqui não. É muitas vezes dar uma carona para o irmão. É muitas vezes levar algo para o irmão na igreja, fazer alguma coisa. As pessoas, elas se perdem na bênção de Deus. E a própria bênção, muitas vezes, ela afasta pessoas de Deus. E muitas vezes Deus não vai dar. Quando é que Deus vai me abençoar? E quando é que Deus vai te abençoar? Porque tudo que Ele deseja, não é prosperar eu e você. O que Ele deseja está muito além do que prosperar. Prosperar para Ele é, rápido. O que Ele deseja para mim e para você é nos fazer crescer. É isso que Ele quer, porque quando eu crescer, eu vou saber que a prosperidade, eu vou saber lidar com a prosperidade, eu vou saber lidar com um novo emprego, eu vou saber lidar com a minha família, se eu cresço, eu vou saber lidar com o meu casamento, eu vou saber lidar na educação dos meus filhos. Muitos oram a Deus com lágrimas, fé, fervor, não falta fé, pedindo uma bênção de Deus, e não entendem porque não recebem. Uma das razões é por falta de maturidade. Muitas vezes, queridos, nós somos muito intensos com Deus, e temos que ser assim. Nos derramamos na presença de Deus, pedimos algo para Deus. Então eu e você temos que nos perguntar a nós mesmos e para Deus, por que aquilo ainda não chegou até nós? Deus não chega atrasado, Deus não se perde, Deus não esquece. Então a gente tem que se atentar. Se algo que eu estou clamando a Deus, estou clamando por intensidade, meu coração está voltado a Deus, eu estou realmente ali com Deus, como eu coloquei, com lágrimas, com fervor, eu peço com fé e aquilo ainda não chegou. O que será que eu preciso fazer? Eu não sei, eu não posso te falar, mas eu sei que Deus pode. Porque se Ele ainda não deu, algo não aconteceu, é porque talvez Deus ainda quer te ensinar algo em determinadas áreas da sua vida, que talvez ainda não desenvolveram. Vamos ler um texto aqui, Êxodo 23, 29, 30. Êxodo 23, 29, 30. Aqui esse texto, o contexto dele, o povo de Israel estava prestes não, eles tinham o objetivo de entrar na terra prometida. Aí Deus dá um motivo aqui para eles, o porquê que eles não iam entrar também de imediato. De imediato, depois de tudo que eles estavam conquistando, eles não iam conquistar toda ela de uma vez. Olha o que diz: mas não os expulsarei num só ano. Expulsar quem? Os inimigos. Pois a terra ficaria deserta se Deus expulsasse os inimigos, e os animais se multiplicariam e se tornariam uma ameaça para vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que a sua população tenha aumentado o suficiente para vocês tomarem posse da terra. Gente, eu acho isso maravilhoso. Deus falou o seguinte: vocês vão entrar devagarzinho, porque se vocês entrarem de uma vez, vocês não têm número suficiente de pessoas. Os animais aqui vão simplesmente ocupar a terra também, e eles podem, porque vão se multiplicar, vão desolar a vida de vocês. Sem gente, a terra ficaria abandonada, e não proporcionaria sustento para eles. Então, gente, eles não tinham número suficiente para entrar na terra. E Deus falou o seguinte: gradativamente, vocês vão entrando, vocês vão conquistando. E aí, vocês não vão dar tempo para os animais selvagens tomarem conta da terra, porque vocês vão se multiplicando e vão entrando, se multiplicando e vão entrando. O crescimento do povo era fundamental para que Deus pudesse abençoá-los, para que eles pudessem entrar na terra. Crescimento numérico agora. Nós vamos transportar para a nossa vida. Deus nos chama para crescer em maturidade, e não apenas aclamar a respeito de uma bênção, uma vitória, mas crescer para viver a bênção. Deus tinha prometido a terra prometida para eles. Ficou meio repetido, né? Prometido a terra prometida, mas era algo, uma promessa de Deus. Quando eles estavam entrando, conquistando, Deus falou assim: não vou dar de uma vez, porque vocês não têm número suficiente, a terra vai ficar desolada, os animais vão matar vocês e vão tomar conta da terra. Devagarzinho nós vamos conquistando.
Deus quer dizer algo para mim e para você aqui, ó. Que eu e você, a gente gradativamente vai crescendo, dia após dia, semana após semana, mês após mês. E Deus vai nos dando a nossa terra prometida. Deus vai nos dando aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente vai pedindo para Ele. Mas sabe por que Ele vai dando? Porque nós estamos amadurecendo. Sabe como a gente está amadurecendo? Com os nãos, com a falta, muitas vezes com a escassez, muitas vezes com os problemas, os desafios que a gente tem que enfrentar, com as perdas, as frustrações. Deus está dando cada vez mais um passo para a gente entrar rumo à nossa terra prometida, rumo àquilo que a gente pediu para Deus. A nossa terra prometida aqui, humanamente falando, não estou falando do céu não, falando daqui. A bênção de Deus, que não serão dadas pelas lágrimas da nossa oração, mas a bênção de Deus que serão dadas pelo nosso crescimento. Analisa a sua vida, meu querido. Qual é o teu projeto para 2021? Primeiro projeto, crescer, amadurecer, deixar de ser menino na fé, deixar de ser menino emocionalmente, deixar as minhas infantilidades, as minhas imaturidades, e seguir a Deus, independente do que façam ou deixam de fazer, independente do que falam ou deixam de falar de mim, independente de qualquer coisa, o meu foco é Jesus. Isso é ser maduro. Aí as bênçãos começam a chegar. Eu vou repetir essa frase: a bênção de Deus, que não serão dadas pelas lágrimas da nossa oração, mas tem bênçãos de Deus que vão ser dadas através do nosso crescimento. Muitos desejam a bênção, porém não se preparam para cuidar da bênção. O povo de Israel queria a terra prometida a todo custo, e quando já tinham passado muitos anos, eles começaram a entrar na terra, e Deus falou assim: devagar, vocês precisam multiplicar, crescer. E Deus fala para mim e para você: eu quero dar para você o que você deseja, mas primeiro cresça, primeiro seja uma pessoa mais madura, honre o meu nome, e eu vou dar tudo o que você quer. Queremos o carro, mas a gente não sabe dirigir. As pessoas pedem para ter um relacionamento amoroso, mas não estão maduros emocionalmente para ter um relacionamento amoroso. As pessoas querem às vezes pregar na igreja, mas não possuem conhecimento da palavra de Deus. As pessoas querem ser ricas, mas elas ainda não aprenderam a ser generosas. Então às vezes, aqui, Deus vai te dar o carro, mas primeiro aprenda a dirigir. Deus pode te dar uma cara metade para você, claro que sim, é uma promessa para você, mas seja mais maduro emocionalmente para saber lidar com essa pessoa. Quer pregar na igreja, quer pregar no PG, leia mais a Bíblia e se prepare para isso. Quer ser uma pessoa próspera, quer ter dinheiro, então aprenda a ser generoso primeiro. É um trajeto, é uma caminhada, irmãos, é uma caminhada de ascensão. Nós estamos aqui em plena ascensão, mas nem todo mundo está nessa plena ascensão. Tem pessoas que estão estagnadas dentro da igreja, porque querem tudo isso aqui que eu falei, ou muito mais, mas elas não crescem emocionalmente. E aí, como a terra prometida, o Senhor colocou, elas permitem que o diabo venha e comece uma desolação nas suas vidas, uma destruição nas suas vidas. Por quê? Porque não aprenderam a crescer, querem algo além do que elas realmente já cresceram, já amadureceram em suas vidas. Aquilo que é bom, sem o amadurecimento necessário, pode ser mortal. O Senhor então, na verdade, vamos transformar aqui. Muitas vezes o Senhor não nos dá algumas coisas, é por amor mesmo, porque aquilo ali pode ser mortal na nossa vida. Mortal como? Muitas vezes mortal até espiritualmente. A gente vai deixar o Senhor por causa daquilo, perder a salvação por causa daquilo. Maturidade não é perfeição, mas estar na condição necessária para que possamos ser usados por Deus. Isso é maturidade, é a condição necessária que Deus quer para olhar e falar: posso usar, pode ser um instrumento meu. Eu sei que se eu colocar ele na política, ele não vai me envergonhar. Eu sei que se eu colocar ele como chefe em tal lugar, ele não vai me envergonhar. Eu sei que se eu der a casa, carro, emprego, sei lá o que for, não vai me abandonar. É isso que é maturidade. É quando Deus olha para mim, para você, e veja o seguinte: ele pode ser um vaso nas minhas mãos.
estar pronto, cumprir a vontade de Deus, viver as suas bênçãos, ser usado por Ele. Cumprir a vontade de Deus, viver suas bênçãos e ser usado por Ele, são as recompensas para aqueles que aprenderam, que escolheram fazer da sua maturidade emocional o seu projeto de vida para 2021. Quer experimentar? Então cumpra a vontade de Deus, viva suas bênçãos e seja usado por Ele. Todas essas três coisas são determinantes na vida daquele que escolheu uma maturidade emocional e, por que não dizer espiritual, como seu projeto de vida para 2021. As bênçãos estão aí, escancaradas para mim e para você. A maturidade trará de forma saudável e permanente as bênçãos de Deus. A maturidade trará de forma saudável e permanente as bênçãos de Deus. Quando a pessoa é imatura, ela recebe algo, a bênção, e deixa o abençoador. O maduro não. Ele tem um abençoador com ele, recebe a bênção e continua com o abençoador. Quero orar por você, meu querido. Quero abençoar a sua vida. Eu quero assim, orar para que realmente o seu projeto de vida para 2021, nós temos em várias áreas, mas que emocionalmente falando, você tenha um projeto dentro de você, ser uma pessoa melhor. Uma pessoa que saiba lidar melhor com as diferenças, saiba lidar melhor com a sua esposa, saiba lidar melhor com os seus filhos, saiba lidar melhor com os seus discipuladores, com o seu chefe, com os seus empregados, seus funcionários, saiba lidar melhor com as bênçãos, por que não dizer, e não se perder por causa das bênçãos. O meu desejo é que seu 2021 seja um ano emocionalmente saudável, maduro em nome de Jesus. Vamos orar? Se você puder ficar de pé aí na sua casa, eu convido você para orar comigo agora. Coloca a mão no seu coração e fale para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe em mim. Eu quero que, eu não sei aquilo que eu falei hoje aqui, que o Senhor falou com você, mas que você precisa tomar um posicionamento para ser uma pessoa mais madura, uma pessoa que viva as bênçãos de Deus de forma madura. O que você tem que deixar? Que tipo de coisas você tem que abrir mão para você amadurecer? Só você que sabe, meu amado. Só você que pode julgar. Você mesmo, você não pode julgar o outro, ninguém. Você pode julgar apenas você mesmo. E olhar para dentro de você e ver: Senhor, eu preciso de mudança. Caso contrário, vai carregar o 2021 com os mesmos problemas no casamento, com os mesmos problemas com os filhos, com os mesmos problemas no trabalho, com os mesmos problemas financeiros. Albert Einstein, eu tenho uma frase dele que assim é rica demais, essa frase, para não ser usada muitas vezes. É insanidade da minha parte, ou loucura da minha parte, eu acreditar que se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou ter resultados diferentes. É insanidade eu acreditar que eu vou continuar fazendo as mesmas coisas e eu vou conseguir resultados diferentes. É loucura. Seu 2021 pode ser totalmente transformador. Faça diferente para ter resultados diferentes. Não adianta reclamar no final do ano ou no meio do ano, se você não mudar de atitude, de comportamento, de mudança de pensamento, de ação, de tudo que você precisa tomar um posicionamento na sua vida para você amadurecer. Se você não fizer isso, tudo vai se repetir 2020 na sua vida no 2021. Tudo ou grandes coisas vão se repetir. Mas a mudança vem quando eu me posiciono diante das adversidades, das dificuldades. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa palavra, o seu segundo maior desejo. O primeiro é que a gente seja seu filho, que nós sejamos seus filhos. E nós, com muita alegria no nosso coração, nós aceitamos Jesus e o Senhor nos recebeu. E o segundo maior desejo é que a gente seja maduro. Nos ajuda, Senhor. Nós não queremos aqui nesta terra, como cristãos, envergonhar o seu nome, desonrar o seu nome, ou então simplesmente sermos pessoas talvez egoístas, imaturas. Tira de nós a meninice, tira de nós a criancice emocional, e nos ajude a sermos melhores dentro de casa, na igreja, no trabalho, em todas as situações.
Eu peço a tua bênção sobre os meus irmãos que estão agora assistindo este culto em suas casas. Que eles sejam abençoados. E que como projeto de vida para o ano de 2021, o nosso projeto seja também sermos pessoas mais bem resolvidas emocionalmente. Sermos pessoas maduras. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Deus faça você crescer e se multiplicar como um filho de Deus. Eu tenho uns recadinhos aqui. Os nossos horários normais, pela manhã a pastora Lu está aqui, das 8h30 às 11h30. À tarde o Levi das 14 às 18. Temos as lives para que você seja alimentado, tenha oportunidade de ouvir uma palavra e amadurecer mais. Todas as manhãs, de segunda a sexta, às 9 horas com os apóstolos. E aos sábados, às 10 horas com um dos pastores. Temos amanhã à noite a live com o pastor Celinho. Sexta-feira com a pastora Rosângela, com as mulheres. E nesse sábado em especial, nós temos o Connect Teens, que é a reunião dos adolescentes, às 19 horas, aqui na igreja. Esperamos aí, galera. Lembra aí, pai e mãe, libera seu filho. Não segura ele em casa não. E se ele não quiser ir, traz você com carinho, ensina ele o caminho que ele deve andar para estar aqui na reunião dos adolescentes. E domingo, 10 horas da manhã e 19 horas estaremos aqui firme e fortes para o nosso culto. Que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida, sobre o seu lar, abundantemente, em nome de Jesus. Amém.